Irmãos e irmãs, bom dia. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no texto de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós leremos de 1 a 20. Eu só peço que depois da leitura você mantenha a sua Bíblia aberta, porque preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Está escrito o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós no que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, João Batista é uma figura emblemática na Bíblia. João Batista recebe de Jesus o maior elogio que um ser humano pode receber. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. O nascimento dele foi um milagre. A vida dele foi um portento. A morte dele foi um mistério. João Batista era aquele indivíduo que se alegrava com Jesus antes de nascer, desde o ventre. Foi cheio do Espírito Santo. Foi um profeta do Altíssimo. João Batista foi o precursor do Messias. João Batista foi uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fechou o Velho Testamento e abriu o Novo Testamento. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é retratar para nós o cenário em que João Batista veio ao mundo.
E eu vou precisar da sua paciência, porque vou me delongar um pouco na introdução, para examinar com vocês o contexto histórico em que Deus mandou João Batista, para dar início ao seu ministério e preparar o caminho do Messias. O texto começa assim no verso 1: no 15º ano do reinado de Tibério César. Vocês bem sabem que Tibério César começa o seu governo no ano 14 depois de Cristo, até o ano 37 depois de Cristo. Se João começou no 15º ano, estou falando que João começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. É muito importante entender que nesse primeiro período, que nós chamamos de primeiro século, ou quando começa o Império Romano, nós tivemos muitos outros imperadores, como Júlio César, que foi sucedido por César Augusto. E César Augusto governa até o ano 14 depois de Cristo, foi o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, que era seu filho adotivo, o imperador que governava o mundo quando Jesus morreu, quando João Batista teve o seu ministério iniciado, que governa até o ano 37, que foi sucedido por Calígula, também chamado por Gaio, que governa até o ano 41, que foi sucedido por Cláudio, que governa do ano 41 ao ano 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, 54 a 68, o imperador que governava o mundo quando Roma foi incendiada, e o imperador que governava o mundo quando Paulo e Pedro foram martirizados, que foi sucedido por Tito Flávio, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugurou o Coliseu Romano, que na festa de 100 dias de inauguração, 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade, que foi sucedido por Domiciano, que governou do ano 81 ao ano 96, quando João foi exilado na ilha de Patmos, escrevendo o livro de Apocalipse. Pois bem, queridos, aqui está escrito que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconitis, e Lisânias tetrarca de Abilene. Há uma coisa estranha nesse versículo que precisa identificar. Há um passarinho estranho no ninho. Há um nome aqui que está fora dos outros nomes. Se vocês perceberam comigo, a lista do verso 1 está tratando da família herodiana, os filhos de Herodes o Grande. Mas o primeiro nome não é filho de Herodes. O primeiro nome não é da família herodiana, da família Edomeia, mas é um governador romano, Pôncio Pilatos. A grande pergunta aqui é como esse homem chamado Pôncio Pilatos veio parar aqui? Caiu de paraquedas? Por que o nome dele está aqui? Se vocês lerem em Mateus 2:22, lerão que quando Herodes o Grande morreu, quem governava nessa região onde está aqui Pôncio Pilatos, a Judéia, era o filho dele, Arquelau. Mas Arquelau saiu do poder, foi tirado do poder a pedido dos judeus. E os próprios judeus pediram que Roma colocasse lá dentro de Jerusalém, na Judéia, um governador romano. É por isso que ele está aqui. Bom, mas eu pedi para vocês paciência, porque eu preciso recuar na história para traçar esse cenário político e religioso quando Deus mandou João Batista. Então vamos recuar um pouquinho. Vocês sabem que quando o Velho Testamento encerra, lá com Malaquias, quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. Esse império veio a cair mais tarde nas mãos do Império Grego, ou Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia, com Alexandre o Grande, que espalha nessa época a chamada cultura helênica, cultura grega, e a língua universal da época, o inglês da época, o grego. Pois bem, com a morte de Alexandre, precocemente aos 33 anos de idade, não tendo ele herdeiro para o trono, o grande e vasto império grego foi dividido entre 4 grandes generais.
Israel ficou ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito, ora sob o comando dos Seleucidas da Síria. Então, vocês conhecem essa história chamada período interbíblico, quando governava os sírios, os Seleucidas em Israel, um homem chamado Antíoco Epifânio profana o altar do templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar do templo. Isso provoca uma guerra, chamada a Guerra dos Macabeus. Quando Matatias Macabeu, seu filho Judas Macabeu, entra nessa guerra para livrar Israel da profanação, da secularização, da cultura helênica, querendo entrar na igreja da época, e eles ganham essa batalha. Livrando Israel das mãos do império estrangeiro, de um domínio estrangeiro. E essa família asmoneia, então, governa Israel por longo tempo. Até que, no ano 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel e agrega o território de Israel ao grande e poderoso Império Romano. Como é que era o Império Romano? Bom, vamos recuar um pouquinho. Vamos pegar lá Daniel capítulo 2. Vocês se lembram que Nabucodonosor teve um sonho, e ele sonhou com uma grande estátua. A cabeça era de ouro, peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro. E isso foi interpretado por Daniel da seguinte maneira: a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, era um monarca absolutista. Os braços de prata era o Império Medo-Persa, por isso 2 braços, 2 povos, formando um único império. O ventre de bronze representava o Império Grego, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro representando a truculência do Império Romano. O Império Romano era um império truculento, expansionista. A legião romana, que era composta de 6.000 soldados com flecheiros, com cavaleiros, com homens de espada, onde entrava a legião romana, destruía tudo, deixava um rastro de cinza e morte. Portanto, vamos entender agora. Quando Pompeu, no ano 63 a.C., conquista Israel e agrega Israel ao Império Romano, ele nomeou um homem chamado Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, agora vai ficar mais fácil vocês entenderem, o filho dele, chamado Herodes, que nós chamamos de Herodes I, o Herodes o Grande, é constituído pelo imperador e pelo Senado romano como rei sobre todo o Império de Israel. Quando a gente fala de Herodes, não fica tão fácil. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento fala de 4 Herodes, mas não dá definição de quem, os nomes dele. Então você tem o Herodes I, o Herodes o Grande. Depois você tem esse Herodes que está aqui no versículo 1, que é Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Depois você tem Herodes Agripa I, que está lá em Atos 12, aquele que mandou matar o apóstolo Tiago. E notinha de rodapé aqui, esse Herodes Agripa I, ele ajudou Calígula a se tornar imperador, porque ele morava em Roma. Com a morte e assassinato de Calígula e a ascensão de Cláudio ao império como imperador, ele ajudou Cláudio também. E Cláudio deu a ele todas as 4 tetrarquias de Israel, e ele, como seu avô Herodes I, governou como rei sobre todo Israel. Depois você tem um 4º Herodes, que é o Herodes Agripa II, aqui que está lá em Atos 26, que disse para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Agora acompanhe comigo, que quando esse Herodes I, com a morte de Antípater, começa a reinar, ele era o grande empreendedor e construtor. Tudo que tinha grande em Israel foi o que fez. Foi ele que ampliou o templo de Jerusalém, tornando-o maior e mais belo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza
de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, quando no ano 70 Jerusalém foi tomada pelos romanos. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Mas esse homem tinha um problema. Ele era alucinadamente amante do poder. Ele não suportava que ninguém atravessasse no caminho dele. Para vocês terem uma ideia, Herodes I, quando ele assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez é mandar matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros. Para dizer, aqui quem manda sou eu. Segundo, ele casou-se 9 vezes. 9 vezes. A chamada esposa preferida dele, que era da nobreza, era Mariana. Quando ele assume o governo, a sogra dele, a dona Alexandra, pediu para ele nomear Aristóbulo, um menino de 17 anos, como sumo sacerdote em Jerusalém. A religião já estava corrompida. Ele nomeou. E o menino foi bem. Carismático, líder. Ele, com ciúmes, mandou matar o menino. A sogra, com medo dele, fugiu para o Egito. Ele mandou os emissários atrás dela lá no Egito e matou a sogra no Egito. Quando ele mata a sogra no Egito, o imperador César Augusto chama Roma para lhe dar uma descompostura. Ele já estava matando outros membros da família de Mariana, porque era da nobreza, com medo de que Mariana, a esposa preferida dele, se rebelasse contra ele, conspirasse contra ele na sua ausência. Antes de viajar para Roma, ele mata a esposa. Quando ele retorna de Roma, ele envia 2 dos seus filhos para estudar em Roma. Salomé, sua irmã, do mesmo estofo moral que ele, disse para ele assim: quando os seus meninos voltarem de Roma, eles estarão mais aptos para governar que eu você. Ele não titubeou, mandou matar os 2 filhos. Quando ele estava doente para morrer na estância de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele: você vai me prometer que no dia que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos um membro das famílias nobres de Jerusalém, porque eu quero ter choro e lágrimas no meu funeral. Bom, agora você está conhecendo um pouquinho da história desse homem para entender um versículo bíblico, pastor Zacarias, que por muitos anos eu não entendi, que é Mateus capítulo 2. Quando os magos vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém, fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz o texto que Herodes se alarmou e com ele toda Jerusalém. Ora, como é que um rei se alarma com uma simples pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico apenas porque alguém fez uma pergunta simples como essa? É porque Jerusalém sabia quão sanguinário era esse homem, quão truculento era esse homem e do que ele era capaz de fazer sempre que alguém surgia no caminho dele com vistas a assumir o trono que ele ocupava. Foi por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Pois bem, quando ele morreu, o que aconteceu? O governo dele, o reinado dele em todo o território de Israel foi dividido em 4 partes. Nós chamamos aqui na Bíblia de tetrarquia, ou seja, um governo de 4ª parte. Só que aqui em Lucas 3:1 não aparece a tetrarquia da Judéia. Aqui tem um governador romano. E outras 3 tetrarquias divididas aqui entre Herodes Antipas, Filipe e Lisânias. O que aconteceu com a tetrarquia da Judéia, que não está aqui, mas está lá em Mateus 2:22? É que o tetrarca da Judéia, o Arquelau, filho dele, era pior do que o pai. Então, quando ele começa a governar, os próprios judeus se reuniram e pediram ao imperador: tira esse homem daqui, bota aqui um governador romano. E Roma, mais do que depressa, aproveita a oportunidade que todo Israel era governado por uma família herodiana, por uma família edomita, e bota dentro de Jerusalém o seu pé através de um governador romano. Pôncio Pilatos não era o primeiro governador, era o 5º. Bom, Pôncio Pilatos era gente boa? Não, não era. Ele era um homem muito mau. Está lá em Lucas 13, que quando alguns galileus vieram para adorar, ele mandou matar os galileus e misturar o sangue deles com os sacrifícios. Herodes Antipas é gente boa? Não. Jesus o chamou de raposa. Foi o cara que mandou matar João Batista.
que zombou de Jesus no seu julgamento. Qual é o propósito de Lucas ao nos dar a informação do verso 1? De traçar esse cenário para nós. É mostrar que quando Deus mandou João Batista, o cenário político do império, governado por Tibério César, e o cenário político da província, governada por Pôncio Pilatos, por Antipas, por Filipe e Lisânias, era um cenário cinzento, de crise, de homens maus, de homens corruptos, de homens violentos, de homens sanguinários governando. Mas talvez você possa argumentar assim: bom, mas de repente a religião está melhor. A religião vai ser o porto seguro do povo. De repente a igreja vai estar bem, para sustentar a barra. Mas como é que estava a igreja? Olha comigo o versículo de número 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? O que está esquisito aqui? Só tinha um sumo sacerdote. Aqui tem 2. Na verdade, a religião estava também corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, tivemos 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. Era o cargo eclesiástico mais alto, comprado a peso de ouro. A religião estava corrompida. Anás era o sogro, Caifás era o genro. Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente, ainda mandava nos bastidores. De tal maneira que o Anás era o sumo sacerdote de fato, e Caifás era o sacerdote de direito. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado, quem o examinou, quem o interrogou foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo para Pôncio Pilatos foi Caifás. Então o cenário político e o cenário religioso do império e da província era o pior possível. Aí você olha o cenário e diz: meu Deus, tem esperança? Tem saída? Tem jeito? E eu quero dizer para vocês que quando você olha o cenário, ele está cinzento, ele está nebuloso. A crise está instalada. Deus é especialista e poderoso para entrar na história, virar a mesa da história, mudar o placar do jogo e fazer algo extraordinário. Porque é nessa conjuntura que está escrito: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus irmãos, Deus continua no trono. Os homens podem até pensar que, tendo poder nas mãos, governando nos altos tronos da terra, eles estão com as rédeas nas mãos, mas não estão. Quem está com as rédeas da história nas mãos é o nosso Deus. Quem reina soberano é o nosso Deus. Ele coloca no trono, ele tira do trono, porque ele, só ele governa os céus e a terra. Louvado seja o seu nome. Agora notem comigo que a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma. A palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima. A palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus não veio a Herodes Antipas lá na Galileia. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho. Mas onde tem palavra de Deus, as multidões se ajuntam. Preste atenção nisso, não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num templo humilde ou até de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore ou mesmo num deserto, onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntam para ouvir a palavra de Deus. Agora notem comigo como é que era o ministério deste homem. Versículo de número 3. Diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, aqui tem uma lição e um princípio evangelístico e missionário para a igreja. Leia os profetas. Leia João Batista. Leia Jesus. Leia os apóstolos. E todos eles pregaram para fora dos portões. Eles iam lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. Eles gastavam as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos. A agenda deles era centrífuga para fora, a nossa agenda hoje é centrípeta para dentro.
Se nós quisermos alcançar o mundo, nós temos que agir lá fora dos portões. Mas depois de 400 anos de silêncio profético, de Malaquias a João Batista, tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifício, mas não tinha palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, sem palavra de Deus, veio a palavra de Deus a João. E o que ele fez? O que ele pregou? Pregou o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Nós podíamos dizer, ô João, esse povo está acostumado com a Bíblia? Não, meu filho. Você pega leves, vai devagar, dê doses homeopáticas bem levinhas, porque se você pega pesado, se você der uma mensagem muito dura, se você prega uma mensagem muito forte, se você confrontar assim logo no começo, esse povo não vai aguentar, eles não estão acostumados com Bíblia, nunca ouviram, tem 400 anos que ninguém escuta a Bíblia aqui não. Mas João não era um profeta da conveniência. João era um arauto do Altíssimo. João não era um alfaiate do efêmero, João era um escultor do eterno. E ele prega uma mensagem confrontadora, diz o seguinte: não tem perdão de pecados sem arrependimento, não tem salvação sem mudança de vida, não tem chance de ninguém ser salvo, a não ser que a vida mude, que o coração mude, que a mente mude, que tudo seja transformado, que o ser humano seja uma nova criatura. Mas você pode fazer uma outra pergunta ao texto: de onde ele tirou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a fonte dessa mensagem? E a resposta é um sonoro não, porque está escrito aí no versículo 4, conforme as palavras do livro, no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparou o caminho do Senhor. O que está querendo dizer aqui? Isso aqui, meus irmãos. Quando esse homem, depois de 400 anos que ninguém escutava a palavra de Deus, vai pregar, ele não tira a mensagem dele mesmo. Ele abre a Bíblia, ele abre o profeta Isaías e prega. O que significa isso, irmãos? Nós, pregadores, não somos a fonte da mensagem. Nós não somos o dono da mensagem. Nós não somos a origem da mensagem. Nós apenas entregamos a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Nós não criamos a mensagem, nós somos servos da mensagem e nós transmitimos a mensagem. É muito importante dizer isso, irmãos. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, seja João Batista, seja Paulo, seja Pedro, seja Zacarias, seja Lincoln, seja Hernandes, seja qualquer um. Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa que temos de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora notem vocês que João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Veja comigo. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que está por trás aqui como pano de fundo dessa palavra? O que está por trás é que os grandes impérios e reinos da época, quando um rei ou um imperador ia visitar as províncias mais longínquas do império, não tendo estradas boas para que a comitiva real pudesse passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito à frente, abrindo estradas. E o Império Romano foi muito conhecido como o império que abriu estradas, até facilitando a obra missionária. Pois João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E ele não está falando de topografia, não está falando de estrada, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. O que ele está dizendo é que Jesus só vai se manifestar se tiver caminho aberto na nossa vida. Se a nossa vida for uma estrada aberta, clara, limpa, plena, para que Jesus apareça e se manifeste. Eu chamo isso, meus irmãos, de avivamento espiritual. O que é um avivamento senão a manifestação plena do Senhor Jesus? A glória dele se refletindo e resplandecendo na nossa vida e através da nossa vida. Eu tive o privilégio, pastor Zacarias, de visitar um dos maiores avivamentos da história da igreja, ocorrido no século XX, nos anos de 1966, em Quassisabanto, na África do Sul. Ali foi construído um templo numa fazenda, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo lá vendo o que Deus estava fazendo. Cegos viram,
tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Tive a bênção de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas morta no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, o Senhor Jesus a levantou da morte. E nós fomos para lá até brasileiro, vocês sabem que brasileiro é um pouco místico, com desejo de ver alguma coisa extraordinária, de algum milagre acontecer diante dos nossos olhos. Meus irmãos, nós ficamos 15 dias lá, não ouvimos uma palavra sequer sobre milagres. Sequer uma palavra. Mas nós vimos o milagre da santidade, da piedade, da beleza de Cristo estampada no rosto daquele povo. Então nós perguntamos para o pastor Erle Stigin, o instrumento que Deus levantara para aquele avivamento, disse, pastor Erle Stigin, o que é avivamento? E ele nos respondeu, avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. E para que o avivamento venha, irmãos, 4 revoluções precisam acontecer na nossa vida. O que está escrito aí, confira comigo, no versículo de número 5. Primeiro, todo o vale será aterrado. Segundo, todo o monte outeiro será nivelado. Terceiro, todo o caminho torto será o quê? Retificado. Quarto, todo o caminho escabroso será o quê? Aplanado. Mas o que significa isso? Ele não está falando de estrada, ele está falando do seu coração, do meu coração, do nosso coração. O que é um vale? Vale é uma depressão. É um buraco. Está falando das cavernas da nossa alma. Dos lugares sombrios do nosso coração. Daquelas áreas entenebrecidas, escondidas da nossa vida. Esses vales têm que ser aterrados. Senão o Senhor não se manifesta. O que é vale? Vale fala de separação, separação de 2 montes. Onde tem dor, tem mágoa, tem ressentimento, o Senhor não se manifesta. Esse vale tem que ser aterrado. Todo mundo será nivelado. O que monte fala de quê? Monte fala de incredulidade. O Senhor Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Mas monte fala de soberba, de arrogância, de altivez, de orgulho. Onde tem soberba, o Senhor não se manifesta, Ele é contra a soberba, Ele resiste à soberba, mas dá graça aos humildes. O trator de Deus tem que passar nesse monte da soberba do nosso coração. Terceiro, o caminho torto será endireitado. O que é caminho torto? É vida dupla. Isso é uma coisa aqui, outra em casa, outra na igreja, outra no trabalho, outra com a família, outra com os amigos, outra no lugar secreto. A vida tem que ser endireitada para estar de acordo com a vontade de Deus. Os caminhos escabrosos serão aplanados. O que é escabroso? A palavra escabroso no grego significa fora do lugar. O que está fora do lugar? Na sua, na minha, na nossa vida. Nossa vida pessoal, nossa vida devocional, nossa vida sexual, nossa vida financeira, nossa vida devocional. O que é que está fora do lugar na sua vida? Se essas coisas não forem colocadas no lugar, aí o Senhor não se manifesta. Mas se essas revoluções, se essas transformações, se essas reformas acontecerem, a resposta é um avivamento poderoso que está no versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Oh, irmãos, eu aguardo esse dia, eu espero esse dia, que os nossos templos vão estar tão cheios e as multidões vão estar tão famintas lá fora querendo entrar, que nós não vamos ter tempo para cuidar de nós mesmos, porque as multidões estão famintas de Deus. Nesse avivamento, pastor Zacarias, quase desabando, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos. Quando os missionários levantavam de manhã, tinha 5, 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Nós esperamos esse tempo. Nós esperamos esse dia. Bom, mas você pode fazer outra pergunta para o texto. Quem estava ouvindo João Batista no deserto? Quem? E você vai ver que está aqui no versículo 7, no versículo 10,
multidões. Não fala de multidão no singular, fala de multidões no plural. Quando você vai ver também, está escrito aqui que estavam lá no versículo 12, confira aí comigo, publicanos, cobradores de impostos. No versículo 14, soldados. Você vai encontrar em Mateus 3,7 que estavam lá muitos fariseus e muitos saduceus. É uma grande multidão. Agora, por que eu estou querendo destacar isso aqui? Eu tenho lido alguns experts, peritos, especialistas em crescimento de igreja. E eu acho às vezes muito curioso isso. Por que eu digo isso? Porque às vezes o cidadão faz um seminário e ele termina o seminário e já engata num mestrado. E ele termina o mestrado e já engata num doutorado. E fica mais animado ainda e já engata num pós-doutorado, um pós-doc. E aí ele se torna um especialista numa área. E aí ele vai escrever sobre crescimento de igreja, plantação de igreja. Ele nunca plantou um ponto de pregação. Mas é um doutor. E esses especialistas dizem assim, você quer uma igreja relevante? Você tem que ter uma igreja homogênea. Eu explico. Aí a pessoa diz, não, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade. Gente que tenha dinheiro para investir no reino. Aí eu vou plantar uma igreja então do lado de um grande condomínio de luxo. Ou senão, eu quero plantar uma igreja para influenciar a sociedade, uma igreja que tenha os intelectuais da cidade. Então, quero professores, acadêmicos, gente que vai influenciar culturalmente a cidade. Vou plantar uma igreja, então, do lado de um grande centro universitário. Ou senão, não. Eu vou plantar uma igreja para alcançar os pobres, os mais carentes. Eu vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade. Eu vou fazer uma opção pelos pobres. Quando eu leio a Bíblia, sabe o que eu vejo? Nada disso. Tudo diferente disso. Me permita dizer isso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são literalmente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. A igreja de Deus, irmãos, não é como os homens olham. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não olha o dinheiro na conta bancária, Deus não olha a cor da pele. Para Deus não tem nem rico nem pobre. Deus ama você, não importa se você é branco, amarelo, pardo, negro. Deus ama o pecador. E a igreja de Deus é esta família linda, esse mosaico da glória de Deus. Agora notem comigo. Qual foi o teor da pregação de João Batista para essas multidões? Vejamos as ênfases da pregação dele. Primeiro, João Batista alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Quando ele olha as multidões, ele diz assim, raça de víboras. E eu fico chocado, escandalizado com João Batista. Chocado. Meus irmãos, tem 400 anos que não tem pregador. Aí o primeiro pregador, no primeiro sermão, chama o auditório dele de raça de víboras. Se o pastor Zacarias fosse fazer isso aqui, sei não. Se fica alguém. Por que ele está dizendo isso? Para você entender esse versículo, Lucas 3,7, você tem que entendê-lo à luz de Mateus 3,7. E o que está escrito em Mateus 3,7? Que quando João vê as multidões, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então ele diz, raça de víboras. Bom, vamos compreender bem agora. Quando você lê os evangelhos e o livro de Atos, você fica com uma espécie de urticária quando você vê os fariseus, não fica não? Pensa num time complicado. Pensa num time que andava com lupa na mão para enxergar os defeitos dos outros, mas não viu os defeitos neles mesmos. Pensa num time de detetives da vida alheia. Pensa num grupo que foi uma pedra no sapato de Jesus. Agora preste atenção. Os fariseus não foram sempre assim, não. Quando eles surgiram?
Por que eles surgiram? Os fariseus, irmãos, surgiram exatamente nesse período interbíblico para fazer uma espécie de resistência à secularização da igreja da época, que nós chamaríamos de helenização da igreja, a cultura grega. Os fariseus surgiram como um grupo de reforma e reavivamento. Um grupo piedoso para não permitir que a igreja fosse contaminada pela cultura secular, para manter a fidelidade bíblica. Porém, com o tempo, a forma foi tomando o lugar da essência. Mantiveram a ortodoxia e perderam a piedade. E esse time está lá escutando João Batista. Mas também diz o texto que João Batista viu muitos saduceus. Quem eram os saduceus? O mesmo grupo que surge no mesmo período para resistir à secularização ou à helenização da igreja, mantendo uma postura de firmeza doutrinária, de piedade pessoal. Mas os saduceus, que eram da nobreza, a classe aristocrática, sucumbiu, se rendeu rapidamente à cultura secular, à cultura grega. Tanto é fato que os saduceus não acreditavam, por exemplo, em ressurreição, nem em anjos. Por que não? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Mais do que isso, os saduceus tornaram-se colaboracionistas de Roma. Se juntaram a Roma no seu domínio sobre Israel. O que ganharam em moeda de troca? Preste atenção nisso. O que ganharam em moeda de troca? Roma concedeu aos saduceus a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que toda a religião judaica estava reunida ao redor do templo. As festas, os sacrifícios. Havia 4 grandes festas anuais. Caravanas vinham do mundo inteiro. É só você ler, por exemplo, Atos 2, para ver na festa do Pentecostes quantas nações estavam em Jerusalém. Agora, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Nenhum cidadão adorador, vindo de qualquer lugar do mundo, podia chegar em Jerusalém e comprar qualquer objeto ou animal para o sacrifício com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda. Mas não podia fazer fora da praça do templo. Tinha que fazer lá nas mesas dos cambistas que ficavam na praça do templo, com taxas abusivas para embolsar a grana. Nenhum adorador podia vir de casa e trazer uma pomba, uma rola, um cordeiro para sacrificar. Tinha que comprar lá na praça do templo por valores escorchantes. A praça do templo, irmãos, era uma praça de negócios, com mesas de cambistas, com currais de ovelhas, com gaiolas de pombas e rolas. E Jesus, ao ver essa cena, ficou irritado e pegou o chicote e saiu chicoteando e virando as mesas dos cambistas e gritando: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar onde o ladrão rouba, corre para lá para se esconder. Esse time está escutando João Batista. Quando João Batista vê muitos fariseus e saduceus, ele diz: raça de víboras. Mas por que ele está dizendo isso ainda? Preste atenção. João Batista está dizendo que a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno das víboras foi Deus quem colocou. Mas a hipocrisia é o diabo quem coloca. Segundo lugar, João Batista alerta sobre o perigo real do inferno. Eu fico chocado, pastor, com esse pregador, não é possível. Primeiro pregador, depois de 400 anos, vai pregar sobre o inferno. Ô gente, tem tanta coisa boa para pregar. Ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira vindoura é um termo correlato ao inferno. Pode pregar sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Tem tanta coisa linda, maravilhosa para pregar. Vai pregar logo sobre o inferno. Irmãos, nenhum crente escuta o seu pastor pregando sobre o inferno e na porta da igreja dá um tapinha nas costas dele: pastor, que sermão lindo que o senhor pregou. Estou indo embora até mais leve hoje. Não dá ibope. Não dá ibope. Agora, preciso lhe dizer uma coisa.
É melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase do ministério da pregação de João Batista. Ele alerta, irmãos, sobre o grande perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Em outras palavras, não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que eu estou dizendo isso aqui hoje? Eu acho que vocês bem sabem e acompanham uma teologia perigosíssima, que está muito, que não digo muito popular, mas está crescendo no Brasil. Eu não sei como é que está aqui na América. A chamada supergraça. Supergraça. Sabe o que significa isso? Pode pecar, filho. Problema não. Deus é tão bom. Deus é misericordioso. Nós somos uma igreja inclusiva. Venha do jeito que você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai apontar o dedo para você. Aqui ninguém vai dizer que a coisa que você está fazendo é errado. Nós somos uma igreja tolerante, uma igreja amorosa. A graça de Deus resolve tudo isso. Essa super graça não é graça. Ela justifica o pecado e não o pecador. Ela induz as pessoas a permanecerem no erro. É verdade que as pessoas vêm como estão, mas elas não podem permanecer como estão, porque o Evangelho transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor! Quarta ênfase de João Batista. João Batista alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. O que ele está querendo dizer com isso? Essa multidão está dizendo para João Batista, o João Batista pega leve com a gente. Começaram a dar carteirada no pregador. Você sabe quem nós somos? Você sabe com quem você está falando? Saiba disso, João Batista, nós somos filhos de Abraão. O Abraão é o nosso pai. Abraão é o nosso ancestral. Está tudo bem com a gente. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Preste atenção nisso. O verdadeiro filho de Abraão não é o que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. É o que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Não importa se você é judeu ou gentio. Se você crê no Senhor Jesus, você é o verdadeiro filho de Abraão. Tem muita gente confiando na religião, irmãos. Você pergunta para o cara assim, e aí, você está salvo? Mas é claro, eu sou presbiteriano desde o berço. E você está salvo? Sou batistão, desde que nasci. Sou assembleiano roxo. Você está salvo? Mas é claro, eu sou da Canaan Church. Você está salvo? Mas é claro, eu sou um calvinista. Você está salvo? Claro, eu sou um arminiano. Essas coisas todas podem até ser coisas boas para você. Mas isso não garante salvação, não. Ou você nasce de novo, ou você tem uma experiência de conversão. Ou Jesus te dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Ou não há esperança. Não nutra falsas esperanças. Salvação é só em Jesus. Mas finalmente, meus irmãos, João Batista alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9 comigo. Ele diz assim, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você quer saber se o cara é crente? Não escuta o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, dito isto, me permita outra pergunta ao texto. Esse tipo de pregação traz resultado? Dá fruto? Vamos ver. Confira comigo primeiramente os versículos 10 e 11. Então as multidões o interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, parte do auditório para o pregador. Lembra de Pedro? Pedro está pregando o Pentecostes. Não é Pedro quem apela, é o povo que escuta Pedro que apela para ele. O que vamos fazer à vista dessas coisas?
E ele responde: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. João Batista está pregando no deserto e as multidões estão perguntando: João, o que nós vamos fazer com esse sermão seu, João? O que quem tem que fazer diante dessa mensagem de arrependimento, João? E João responde assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Irmãos, não combina crente, mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta. Crente é generoso. Agora preste atenção. Generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque é generoso. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para os outros. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Confira versículos 12 e 13 aí comigo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Aqui eu estou falando agora de Receita Federal. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Roma não tinha toda a estrutura na época que hoje se tem, de controle. E eu preciso dizer para você que o leão está de olho em você. A Receita Federal sabe mais da sua vida do que você mesmo. Naquela época não era assim. Então o que Roma fazia para levantar, arrecadar tributos e impostos? Roma fazia uma concessão. Então, por exemplo, dava para você o direito de você recolher impostos numa determinada região com o compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se você recolhesse muito mais e embolsasse a grana. Roma não queria saber disso. Então, os publicanos eram a raça mais odiada em Israel, porque eles exploravam um povo já muito explorado para se enriquecerem. E esse time está lá escutando João Batista. E eles perguntam: João Batista, o que nós vamos fazer com esse sermão que você está pregando para nós? E João Batista responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto em seus negócios. Se ele não passa a perna nos outros. Se ele não faz falcatrua. Se ele não usa de expedientes escusos para ganhar dinheiro e para se enriquecer. Mas tem também uma terceira reação. Olha o 14 comigo, versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E eles disseram: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Vamos entender isso aqui. Você sabe que os soldados eram soldados romanos, que estavam em Israel, um território ocupado. E o cara com a farda e com a arma na cintura, ele pode, se não tiver muito cuidado, exorbitar, exagerar na sua autoridade e oprimir as pessoas e maltratar as pessoas. Só que aqui tem uma outra colocação: não deis denúncia falsa. O que é isso? Vejam isso. Os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos para receber propina. Então eu vou ilustrar. Chegava o cobrador de imposto na casa do Sr. José e dizia assim: Sr. José, eu vim dizer para o senhor que o imposto que o senhor vai pagar esse ano é tanto. O Sr. José tomava um susto, dizia: meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu pagar esse tanto de imposto, eu vou passar fome com a minha família. O cobrador de imposto disse: Sr. José, o imposto é tanto. E não discutia não, ia embora. Entrava imediatamente o soldado: Sr. José, eu vim dizer para o senhor que o seu imposto é tanto. Eu não posso pagar. Sr. José, ou o senhor paga ou eu te denuncio. E ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. E parte dessa grana ia para o bolso do soldado. E aí João conclui assim: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo?
Esse não oprime as pessoas. Esse não dá denúncia falsa para levar vantagem. Esse não usa de expedientes escusos para receber propina e engordar o seu salário. Irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje no mundo, nem aqui na América, nem no Brasil, não é verdade? Mas nunca é demais alertar. Irmãos amados, por que isso é importante para nós? É porque a igreja evangélica na América, no Brasil e no mundo precisa de um choque ético. O que João está dizendo é que o evangelho transforma a vida, o caráter, o trabalho, a família, os relacionamentos, o comércio. Se essa mensagem de João fosse ouvida nos parlamentos, nos palácios, nas cortes, nas transações internacionais, no comércio da rua, das lojas, dos supermercados. Se essa mensagem fosse ouvida pelos fiscais, pelos soldados, a nossa sociedade seria transformada. E o evangelho que nós um dia abraçamos e que um dia transformou nossa vida, precisa impactar todas as áreas da nossa vida. Mas me permita terminar falando um pouquinho agora 3 coisas do pregador. A primeira coisa que me impressiona no pregador está no versículo 15. Por favor, observe. Estando o povo, quem estava, repete a palavra, o povo. O povo. O povo está sendo um sinônimo das multidões, lá do verso 7 e 10. Estando o povo na expectativa, escorrendo todos no seu íntimo. Repete a palavra todos. Todos no seu íntimo. A respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Isso é muito interessante. Multidões. Lucas aqui chama de povo. E todos estão cogitando uma coisa. Você quer saber de uma coisa? Esse cara é muito corajoso. Esse cara prega e não tem medo de ninguém. Você quer saber que esse cara não é precursor do Messias, é nada? Ele é o próprio Messias? Ele é o Messias. Não tenho dúvida, ele é o Messias. Já ninguém duvidou, 100% dos votos para ele. Não tinha nem manipulação de urna, não. 100% dos votos para ele. Ele é o Messias. É ele mesmo. Você lá de trás, esse cara é o Messias, tá? Ele é o Messias. Ele é o Messias. E de repente, essa cogitação de toda a multidão se transforma numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha o perigo de botar um homem no pedestal aí. Olha a isca venenosa aí. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele podia pensar assim: bom, gente, pensando melhor, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém faz o que eu faço. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico. Eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, isso é uma lição para você e para mim. Jamais você e eu podemos receber a glória que só pertence a Jesus. Segunda coisa, esse pregador tem plena consciência da sua total limitação. Olha o versículo 16. Ele diz: eu batizo com água.
Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele está dizendo? Trocando em miúdos. O pregador, irmãos, embora pregue o evangelho poderoso, ele é apenas um vaso de barro. Totalmente frágil. O pregador, por mais eloquente que seja, ele só consegue falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. O pastor, por mais ilustre que ele seja, ao administrar os sacramentos, ele só administra o símbolo, mas ele não pode administrar o simbolizado. Não importa se você batiza por imersão, por efusão ou por aspersão, o pregador, o pastor só lida com a água. Só Jesus tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor, ao administrar a ceia, ele só pode administrar o símbolo, pegar o pão e o partir. Ele pode pegar o vinho e o distribuir. Mas o pastor, o pregador, não tem poder de tornar esse sacramento eficaz no coração das pessoas. O pregador é o quê? Limitado. Sabe por quê? Para que a glória seja totalmente de Deus. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas em último lugar, para fechar, esse pregador é também corajoso. Olha os versos 19 e 20 comigo. Está escrito: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo que Herodes, o pai desse aqui, Herodes o Grande, tinha casado quantas vezes? 9 vezes. Formando o que nós chamaríamos hoje uma família disfuncional. Muitos filhos de várias mulheres, formando o que nós chamaríamos de meio-irmãos, meio-irmãs. Dos muitos filhos de Herodes, 4 tiveram poder político, receberam uma tetrarquia para governar. Arquelau, Herodes Antipas, Filipe e Lisânias. Mas ele teve muitos outros filhos que não receberam poder político e moravam em vários lugares do mundo, inclusive em Roma, principalmente. Lá em Roma morava um irmão de Herodes Antipas chamado de Filipe. Era o Filipe I. Esse Filipe aqui do versículo 1 é o Filipe II. Agora notem vocês que um dia esse Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, vai a Roma e lá vai fazer uma visita para o seu irmão. E lá ele se engraça com a cunhada dele, com Herodias. Que Herodias era filha de Aristóbulo, um outro filho de Herodes. De tal maneira que Herodias não era só cunhada de Herodes Antipas, era também sobrinha. De tal forma que o pecado de Herodes não foi apenas um pecado de adultério, foi também um pecado de incesto. Esse Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas. Herodias, a cunhada dele, disse assim para ele: ô Herodes, se você me prometer de divorciar da sua mulher, filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão, me caso com você e vou embora com você para Galileia. Herodes topou. E agora, notem a cena comigo. O Herodes Antipas desembarca na Galileia com Herodias a tiracolo. E o João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara do Herodes e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num ninho de cobra, num vespeiro. Mas ele não é um profeta da conveniência. Foi odiado, foi perseguido, foi preso por causa disso. Preso onde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus em média. Um lugar insalubre, insuportável. O maior homem dentre os nascidos de mulher, o grande pregador do deserto, o precursor do Messias, está preso. Mas João Batista entendia uma coisa:
É melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. Um dia, o rei Herodes Antipas fez uma festa. O tetrarca Herodes Antipas fez uma festa de aniversário. E a filha da Herodias dançou muito desenvoltamente na presença dele e de seus convidados. Eles estavam chapados, bêbados. E ele fez uma promessa inconsequente para a menina. E a menina, tão esperta quanto a mãe, disse: mamãe, o Herodes me mandou pedir o que eu quiser. O que é que eu peço? A mãe, que era uma víbora, disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. O Herodes tinha medo de João Batista. De vez em quando até gostava de ouvi-lo. E quando ele ouvia João Batista, sabe que assunto João Batista falava com ele? Juízo final. Essa é pior ainda. Agora, sai um mensageiro aqui da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira o João Batista da prisão, leva-o para um local de execução, bota a cabeça dele no cepo e decepa a cabeça dele. E a cabeça de João Batista é levada para aquela festa macabra como prêmio da iniquidade. E você olha esta cena e sai horrorizado, chocado, perplexo. Um fim inglório. Mas João Batista entendia outra coisa. É melhor você perder a cabeça do que perder a honra. Eu quero dizer para você que nós vivemos hoje dias muito difíceis. Se você é uma pessoa antenada com o que está acontecendo no mundo, a igreja precisa se preparar. Dias difíceis estão por vir. Dizem que não se aceitará mais crentes covardes. É preciso ter coragem para se posicionar, para não negociar a verdade, para não vender princípios, para selar a sua fé com o seu sangue, se preciso for. O que eu posso garantir a vocês, irmãos, que por mais doloroso que seja o sofrimento enfrentado na terra, por causa de Cristo e do Evangelho, o céu indenizará todo e qualquer sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E os sofrimentos dos tempos presentes não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. João Batista não foi um derrotado. João Batista é um vencedor. Eu pergunto a vocês, hoje, que pai, que mãe tem coragem de colocar o nome num filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado. Mas João Batista ainda inspira milhões e milhões de pessoas ainda hoje. E a minha oração, irmãos, a minha oração é que nesta manhã o Espírito de Deus mova o nosso coração e nos fortaleça e nos encoraje para que nós nos levantemos com a geração de crentes maduros, crentes com tutano, crentes com firmeza granítica, crentes com coragem, movida pelo Espírito Santo de Deus, para enfrentar essa geração má e perversa que jaz no maligno. Eu quero dizer para vocês que não importa como o homem morre, o que importa é como ele ressuscita. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. O desafio está lançado e ele não é do pastor Zacarias, não é meu, é o desafio da palavra do Deus vivo. E toda a palavra de Deus, irmãos, exige de você e de mim uma resposta. Qual é a resposta do seu coração nesta manhã? Senhor Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Povo a quem tu amaste, remiste, chamaste, selaste com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus, nós não podemos viver neste mundo com as nossas próprias forças. Precisamos do revestimento do teu poder. Precisamos de capacitação do alto.
Precisamos de uma mudança profunda, de uma reforma completa, de um reavivamento que emane lá das alturas. Visita o teu povo nesta manhã. Levanta o abatido. Fortaleça o fraco. Cura o enfermo. Renova o ânimo daquele que está desanimado. Traz de volta aquele que está desviado. Fortaleça os braços daqueles que estão fazendo a tua obra. Anima o teu povo. Sopra sobre nós o teu sopro. E reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Oramos assim, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém.